Instrução Normativa do INSS número 128, de 28 de março de 2022. Disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário. Preparem o fone porque é gigantesca essa legislação. Artigo 1. Disciplinar as regras acerca dos procedimentos e das rotinas sobre cadastro, administração e retificação de informações dos beneficiários, reconhecimento, manutenção, revisão e recursos de benefícios previdenciários e assistenciais, serviços do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, compensação previdenciária, acordos internacionais de previdência social e processo administrativo previdenciário no âmbito do INSS. Livro 1. Dos beneficiários. Título 1. Dos segurados e da administração das informações dos segurados. Capítulo 1. Dos segurados, da filiação e inscrição, da validade, comprovação e acerto de dados do CNIS. Seção 1. Dos segurados e da filiação. Artigo 2. Filiação é o vínculo que se estabelece entre a Previdência Social e as pessoas que para ela contribuem, do qual decorrem direitos e obrigações. Parágrafo 1. Filiado é aquele que se relaciona com a Previdência Social na qualidade de segurado obrigatório ou facultativo, mediante contribuição ao regime geral da Previdência Social. Parágrafo 2. Não gera filiação obrigatória ao RGPS o exercício de atividade prestada de forma gratuita ou o serviço voluntário, nos termos da Lei 9608, de 18 de fevereiro de 98. Parágrafo 3. São segurados obrigatórios os filiados ao RGPS nas categorias de empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e segurado especial. Parágrafo 1. A filiação à Previdência Social para os segurados obrigatórios decorre automaticamente do exercício de atividade remunerada. Parágrafo 2. O segurado que exercer mais de uma atividade remunerada sujeita ao RGPS é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma dessas atividades. Parágrafo 3. O aposentado, inclusive por outro regime de previdência social, que exercer atividade abrangida pelo RGPS é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições previstas para fins de custeio da Seguridade Social. Artigo 4. É segurado facultativo a pessoa física que se filiar ao RGPS mediante contribuição, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório ao RGPS ou ao Regime Próprio de Previdência Social, RPPS. Parágrafo único. A filiação à Previdência Social para os segurados facultativos decorre de inscrição formalizada com o pagamento da primeira contribuição sem atraso. Artigo 5. O limite mínimo de idade para ingresso no RGPS do segurado obrigatório que exerce atividade urbana ou rural e do facultativo é o seguinte. Inciso 1. Até 14 de março de 67, véspera da vigência da Constituição Federal de 67, 14 anos. Inciso 2. De 15 de março de 67 até data da vigência da Constituição Federal de 67 a 4 de outubro de 88, véspera da promulgação da Constituição Federal de 88, 12 anos. Inciso 3. A partir de 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição Federal de 88, a 15 de novembro de 98, véspera da vigência da Emenda Constitucional número 20, 14 anos, exceto para menor aprendiz que conta com o limite de 12 anos por força do inciso 33 do artigo 7 da Constituição Federal. E inciso 4. A partir de 16 de dezembro de 98, data da publicação em vigência da Emenda Constitucional número 20, 16 anos, exceto para menor aprendiz, que é de 14 anos, por força do artigo 1 da referida emenda, que alterou o inciso 33 do artigo 7 da Constituição Federal de 88. Parágrafo único.
A partir de 25 de julho de 91, data da publicação da Lei 8213, de 24 de julho de 91, não há limite máximo de idade para o ingresso no RGPS. Subseção única. Artigo 6. Observadas as formas de filiação, a caracterização do trabalho como urbano ou rural para fins previdenciários depende da natureza das atividades efetivamente exercidas pelos segurados obrigatórios e não da natureza da atividade do seu empregador. Parágrafo único. O segurado, ainda que tenha trabalhado para empregador rural ou para empresa prestadora de serviço rural, no período anterior ou posterior à vigência da Lei 8213 de 91, será considerado como filiado ao regime urbano, empregado ou contribuinte individual, conforme o caso, quando enquadrado nas seguintes atividades, dentre outras. Inciso 1. Carpinteiro, pintor, datilógrafo, cozinheiro, doméstico e toda atividade que não se caracteriza como rural. Inciso 2. Motorista com habilitação profissional e tratorista. Inciso 3. Empregado do setor agrário específico, de empresas industriais ou comerciais, assim entendido o trabalhador que presta serviços ao setor agrícola ou pecuário, desde que tal setor se destine, conforme o caso, à produção de matéria-prima utilizada pelas empresas agroindustriais ou à produção de bens que constituam objeto de comércio por parte das empresas agrocomerciais, que pelo menos desde 25 de maio de 71, vigência da Lei Complementar número 11, venha sofrendo desconto de contribuições para o antigo Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, ainda que a empresa não as tenha recolhido. Inciso 4. Empregado de empresa agroindustrial ou agrocomercial que presta serviço indistintamente ao setor agrário e ao setor industrial ou comercial. Inciso 5. Motosserrista. Inciso 6. Veterinário, administrador e todo empregado de nível universitário. Inciso 7. Empregado que presta serviço em loja ou escritório. E inciso 8. Administrador de fazenda, exceto se demonstrado que as anotações profissionais não correspondem às atividades efetivamente exercidas. Seção 2. Do não filiado. Artigo 7. O não filiado é todo aquele que não possui forma de filiação obrigatória ou facultativa ao RGPS, mas se relaciona com a Previdência Social. Parágrafo único. Não será observada a idade mínima para o cadastramento do não filiado, exceto do representante legal e do procurador. Seção 3. Da inscrição. Artigo 8. Considera-se inscrição para os efeitos na Previdência Social o ato pelo qual a pessoa física é cadastrada no RGPS mediante comprovação dos dados pessoais da seguinte forma, observada a seção 4 deste capítulo. Inciso 1. Empregado pelo empregador por meio de formalização do contrato de trabalho e a partir da obrigatoriedade do uso do sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhista, o E-Social, instituído pelo Decreto nº 8873, de 11 de dezembro de 2014, ou de sistema que venha a substituí-lo por meio de registro contratual eletrônico nesse sistema. Inciso 2. Trabalhador avulso, pelo cadastramento e registro no órgão gestor de mão de obra, o OGMO, no caso dos portuários ou no sindicato, em se tratando de não portuário e a partir da obrigatoriedade do uso do E-Social ou de sistema que venha a substituí-lo por meio de cadastramento e registro eletrônico nesse sistema. Inciso 3. Empregado doméstico, pelo empregador, por meio de registro contratual eletrônico no E-Social, observados os parágrafos 1, 7 e 8 e o artigo 39. Inciso 4. Contribuinte individual. A linha A. Por ato próprio, mediante cadastramento de informações para identificação e reconhecimento da atividade, sendo que o INSS poderá solicitar a comprovação desta condição a se realizar por meio da apresentação de documento que caracterize o exercício de atividade.
A linha B, pela cooperativa de trabalho ou pessoa jurídica a quem preste serviço, no caso de cooperados ou contratados, respectivamente, se ainda não inscrito no RGPS. E a linha C, pelo microempreendedor individual, o MEI, por meio do sítio eletrônico do Portal do Empreendedor. Inciso 5. Segurado especial. Preferencialmente pelo titular do grupo familiar que detiver uma das condições descritas no artigo 109, sendo que o INSS poderá solicitar a comprovação desta condição por meio da apresentação de documento que caracterize o exercício da atividade declarada, observadas as disposições contidas no artigo 9 e inciso 6, facultativo, por ato próprio, mediante cadastramento de informações para sua identificação, desde que não exerça atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Parágrafo 1. Para o empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial e facultativo, a inscrição será realizada no Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS, sendo-lhe atribuído número de identificação do trabalhador, o NIT, que será único, pessoal e intransferível, conforme o artigo 18 do Regulamento da Previdência Social, RPS, aprovado pelo Decreto nº 348, de 6 de maio de 99. Parágrafo 2. Além das informações pessoais, a inscrição do segurado especial deverá conter: inciso 1, a forma do exercício da atividade, se individual ou em regime de economia familiar, neste caso com vinculação ao seu respectivo grupo familiar. Inciso 2, a sua condição no grupo familiar, se titular ou componente. Inciso 3, o grupo e o tipo de atividade do titular, de acordo com a tabela do Código Brasileiro de Ocupações, CBO. Inciso 4, a forma de ocupação do titular vinculando a propriedade ao local ou à embarcação em que trabalhe. Inciso 5, a identificação da propriedade, local ou embarcação em que desenvolve a atividade. Inciso 6, o local ou município onde reside, de forma a identificar se é mesmo município ou município contíguo ou aglomerado rural. E, inciso 7, a identificação e inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar, quando for o caso. Parágrafo 3. O segurado especial integrante do grupo familiar que não seja proprietário do imóvel rural ou embarcação em que desenvolve sua atividade deve informar no ato da inscrição e na autodeclaração, conforme o caso, o nome e o número do cadastro de pessoas físicas, CPF, do parceiro ou meeiro, outorgante, arrendador, comodante ou assemelhado. Parágrafo 4. Nos casos de impossibilidade de emissões de NIT para indígenas por falta de apresentação de certidão de registro civil, o INSS deverá comunicar o fato à Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que orientará e ajudará o indígena sem registro civil a obter o documento. Parágrafo 5. A ausência de certidão de registro civil citada no parágrafo 4 não poderá ser suprida para fins de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais pelos registros administrativos de nascimento e óbito escriturados pelos postos indígenas ou administrações executivas da FUNAI. Parágrafo 6. O número de inscrição da pessoa física no CNIS poderá ser oriundo das seguintes fontes. Inciso 1. Número de identificação do trabalhador, NIT, atribuído pelo INSS. Inciso 2. Programa de Integração Social, o PIS, organizado e administrado pela Caixa Econômica Federal, CEF, com base nas informações fornecidas pelas empresas, no caso de empregado, e pelo OGMO ou sindicato, no caso de trabalhador avulso, conforme parágrafo 1 do artigo 7 da Lei Complementar número 7, de 7 de setembro de 70. Inciso 3. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, organizado e administrado pelo Banco do Brasil, conforme parágrafo 6 do artigo 5 da Lei Complementar número 8, de 3 de dezembro de 70. Ou, inciso 4, número de identificação social, o NIS, previsto no parágrafo único do artigo 3 do Decreto 6135, de 26 de julho de 2007, atribuído e validado pela CEF quando a pessoa física é inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único. Parágrafo 7. Não caberá atribuição de novo número de inscrição se o segurado já possuir NIT
PIS, PASEP ou NIS, ainda que seja efetuada a alteração de categoria profissional. Parágrafo 8. O número do CPF é suficiente e substitutivo para a apresentação do NIT, PIS, PASEP, NIS, desde que a inscrição existente no CNIS contenha o número do CPF validado com a base da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Parágrafo 9. Presentes os pressupostos da filiação, admite-se a inscrição post-mortem do segurado especial, obedecidas as regras vigentes para sua caracterização. Parágrafo 10. Na hipótese do parágrafo 9, caso não seja comprovada a condição de segurado especial, poderá ser atribuído o NIT apenas para fins de formalização do requerimento do benefício previdenciário. Parágrafo 11. Não será admitida a inscrição após a morte do segurado contribuinte individual e do segurado facultativo. Parágrafo 12. A inscrição pode ocorrer na condição de filiado e de não filiado, observados o parágrafo único do artigo 5 e parágrafo único do artigo 7, respectivamente. Parágrafo 13. A comprovação dos dados pessoais e de outros elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida pelo INSS a qualquer tempo para atualização de cadastro, inclusive quando da concessão de benefício. Parágrafo 14. A inscrição formalizada por segurado em categoria diferente daquela em que deveria ocorrer deve ser alterada para a categoria correta mediante a apresentação de documentos comprobatórios e análise da permanência do INSS. Parágrafo 15. No caso de alteração da categoria de segurado obrigatório para facultativo, será solicitada a declaração do requerente de que não exerce atividade de filiação obrigatória vinculada ao RGPS ou ao RPPS. Parágrafo 9. O cadastro dos segurados especiais do CNIS será mantido e atualizado de acordo com os termos definidos no artigo 19d do Decreto 3048, de 6 de maio de 99. Parágrafo 1. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o caput para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição de segurado especial e do respectivo grupo familiar. Parágrafo 2. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS diretamente de bancos de dados disponibilizados por órgãos e entidades públicas serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial, bem como, quando for o caso, para deixar de reconhecer essa condição.